Meu querido e minha querida, passando aqui para compartilhar mais uma palavra do Senhor ao teu coração. E a palavra que eu gostaria de compartilhar contigo hoje está no livro de Josué, no capítulo de número 14, versículos de 6 a 14. Josué, capítulo 14, versículos de 6 a 14, que diz assim a palavra do Senhor. Então, os filhos de Judá vieram até Josué em Gilgal, e Calebe, o filho de Jefoné, o quenezeu, e disse-lhe: Tu sabes que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, acerca de mim e de ti. 40 anos tinha eu, quando Moisés, o servo do Senhor, enviou-me a Cádiz Barneia para espionar a terra, e eu lhe trouxe de volta uma palavra conforme estava no meu coração. Contudo, os meus irmãos que comigo subiram fizeram derreter o coração do povo, mas eu segui com integridade o Senhor meu Deus. E Moisés jurou naquele dia dizendo: Certamente a terra sobre a qual os teus pés pisaram será a tua herança, e dos teus filhos para todo sempre, porque tu seguiste com integridade o Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor tem me mantido vivo, como declarou, nestes 45 anos, verdadeiramente, desde que o Senhor falou estas palavras a Moisés, enquanto os filhos de Israel vagavam pelo deserto, e agora, vê que nestes dias já tenho 85 anos. Como ainda sou tão forte nesses dias, como era no dia em que Moisés me enviou, sou eu também da mesma força nos dias de hoje, tanto para guerrear, como para sair, como também para entrar. Agora, portanto, dá-me este monte do qual o Senhor falou naquele dia, pois tu ouviste naquele dia que os amalequins lá estavam e que as cidades eram grandes e fortificadas. Se assim for, o Senhor estará comigo e eu serei capaz de expulsá-los, como disse o Senhor. E Josué o abençoou e deu Hebrom a Calebe, filho de Jefoné, por herança. Hebrom, portanto, tornou-se herança de Calebe, o filho de Jefoné, o quenezeu, até este dia, porque ele seguiu com integridade o Senhor, Deus de Israel. Queridos, esta palavra aqui ela tem algumas chaves que são extremamente importantes quando nós vamos traduzir para a questão prática. Apenas para ilustrar aqui, contextualizar, existia então a necessidade de se espiar a terra que o Senhor tinha prometido ao povo judeu. E Moisés acabou separando algumas pessoas, mandando espias para verificar como é que estava aquela terra, como é que era aquele território. E assim, Moisés então acabou designando entre eles Calebe. E Calebe foi responsável por verificar a região de Cádiz Barneia, que hoje é chamado de Hebrom, onde tem um monte inclusive. E a partir daquele momento que foi designado Calebe para esta espionagem, essa verificação, a palavra de Deus diz que quando ele foi verificar a terra, ele olhou, ele viu, ele disse: puxa vida, é tão boa quanto que o Senhor nos separou, quanto o Senhor nos tinha prometido. Essa foi a impressão de Calebe. Quando Calebe volta então, as pessoas, ao povo, para compartilhar com Moisés o que ele viu nessa espionagem, ele chega e ele passa para Moisés exatamente conforme aquilo que estava no coração dele, que os olhos dele viam. E isso tem a primeira chave para nós. Quando Deus nos promete algo, nós não devemos, sob nenhuma hipótese, olhar as circunstâncias, porque as circunstâncias, por óbvio, não revelará aquilo que realmente tem dentro do seu conteúdo. É como se o Senhor te desse uma caixa de presentes. E antes que você venha então a fazer a crítica da caixa, que é a parte de fora, é importante que você aguarde, abra a primeira caixa para entender o conteúdo. Foi o que aconteceu aqui no caso com Calebe. Calebe fez isso. Ele foi espionar a terra cheio de expectativas por aquilo que Deus tinha prometido. E quando ele volta, ele passa para Moisés aquilo que os olhos dele tinham enxergado, a maneira com que o coração dele tinha observado toda aquela região. Infelizmente, o coração do povo já estava desfalecido, porque as notícias primeiras que chegaram com os outros espias eram as piores possíveis. Isso fez com que o povo enfraquecesse, que o povo desanimasse, que o povo murmurasse e por isso não pudessem entrar, ou melhor, não pudessem herdar a terra prometida. Só que a partir do momento
que Caleb se manteve íntegro diante de Moisés, diante de Deus acima de tudo, por causa desta integridade, de não ter permitido que o coração dele se movesse por outras circunstâncias, mas focado na promessa. Os olhos deles foram a chave do sucesso, porque quando ele chega para Moisés e passa o relato daquela terra, automaticamente Moisés diz assim: então, a terra aonde os teus pés pisaram é a terra que você e a sua família vão poder herdar em possessão, em herança. Os anos passam, ele já não tem mais 40 anos, não tem mais 45 anos, ele já tem 85 anos, quando a promessa já tinha sido feita há mais de 40. Ainda assim, quando chegou nesse momento, ele foi cobrar aquilo que lhe fora prometido. E ele faz a seguinte menção: tal como era a minha força naquela época, lá atrás, a minha força também está no dia de hoje. Ou seja, e a segunda chave, o tempo do qual foi feita a promessa até o adentrar na terra prometida foram 4 décadas. E isso não moveu o coração dele ou não desfaleceu as forças do coração dele. Muito pelo contrário, parece que o tempo nesse aspecto tão e simplesmente forjou cada vez mais o caráter dele, a ponto de fazer com que aquilo fosse alimentando a sua expectativa de que estava mais perto o dia de dar a promessa, a terra prometida, do que fora no dia anterior. Ou seja, é aquela máxima do meio copo cheio e o meio copo vazio. Depende como você vai encontrar as circunstâncias. Eu lembro de uma história, e essa história é uma história muito antiga, onde um patrão que construía prédios, ele construiu muitos prédios, muitas casas, muitos sobrados. Ele chamou o seu funcionário mais antigo e falou: escuta, olha, eu tenho uma última obra para você, eu gostaria que uma última obra você fizesse para mim. É possível? Porque esse empregado iria se aposentar. E o empregado, meio contrariado, falou assim: tudo bem, então eu vou fazer essa obra. E aí o patrão disse: olha, então eu gostaria que você fizesse uma outra casa, mas faça da melhor forma, não tem aqui limite de gasto, você pode colocar o que há de melhor nesta casa, apenas conclua ela num tempo mais adequado possível, um tempo mais rápido possível, mas com qualidade. O senhor acabou virando, foi embora e ficou empregado a ponto de construir a casa. O que aconteceu? Aquele empregado simplesmente falou assim: eu não acredito, é meu último dia, é minha última obra, eu estou para me aposentar, né? Não era o último dia, era o último momento dele, a última obra, e de repente ele me pede isso agora, bem agora. Já era o momento de ele começar a me deixar mais descansado, fazer apenas as questões de detalhes da casa, mas ele pede para fazer uma casa. Quer saber de uma? Eu vou construir essa casa sim, vou construir no menor tempo possível, porque eu não vou me preocupar com segurança alguma, com a qualidade de material algum, eu vou fazer de qualquer jeito, eu apenas vou entregar esta casa e vou enfim poder me aposentar, porque afinal de contas é um desrespeito para comigo. E isso foi o que entrou no coração daquele empregado. E de fato, ele agiu conforme ele intentou no coração. Fez um tempo curto, não usou materiais de qualidade, fez de qualquer jeito, mas quem olhava para o lado de fora achava até que era uma casa boa e adequada. Voltando o Senhor para verificar como é que ficou a construção, ele olhou por fora, no primeiro momento, uma casa de uma boa aparência, uma boa qualidade, em tese, olhou para o empregado e disse: olha, muito obrigado por você ter feito essa tua última empreitada comigo. E pelo fato de você ter me servido por tantos anos, eu não gostaria de forma alguma de te dispensar, te dar essa aposentadoria sem antes te presentear. E o presente que eu tenho para você é esta casa. Então esta casa, ela não é minha, não é para ninguém, a não ser para você mesmo, como uma forma de te agradecer por todos esses anos que você me serviu de uma maneira tão boa e tão profissional. Moral da história: aquela pessoa foi se aposentar e poderia estar se aposentando num palácio e, no entanto, ficou numa casa cheia de defeitos porque foi feito de qualquer maneira. Tão e simplesmente porque ele observou toda uma situação de uma maneira externa. Ele teve uma primeira impressão e sobre essa primeira impressão ele tirou uma conclusão, e uma conclusão errada. Ele mesmo acabou se prejudicando. Então, não olha para as circunstâncias, não olha para aquilo que está do lado de fora, porque muitas vezes aquilo que pode ser uma porta estreita, pode ser algo que num primeiro momento não te atrai os teus olhos, né? Se for alguma coisa que o Senhor tem para você,
pode ter certeza que atrás daquela porta, atrás daquela aparência, atrás daquela circunstância, pode estar ali uma grande bênção de Deus para a tua vida. Talvez no dia de hoje você receba de Deus alguma direção nesse sentido. Se por um acaso alguma porta abrir diante de você, você tem orado por uma porta e de repente a porta que veio até a tua presença talvez não possa ser tão reluzente aos teus olhos, pode não ser uma coisa que desperte tanta curiosidade. Cuidado, observe, ore. Pode ser que seja uma porta que o Senhor esteja te abrindo. Se você olhar pelas aparências, você não vai herdar a terra prometida. Mas se você for persistente, resiliente e, acima de tudo, manter a tua integridade a Deus, a mesma unção, a mesma bênção, o mesmo cumprimento de promessa que esteve sobre a vida de Caleb, estará também sobre a tua vida, sobre a vida da tua casa, de toda a tua família. Então eu oro ao Senhor para que você esteja diligente, sensível à voz dele, para poder discernir, não olhar pelas aparências, mas olhar para aquilo que o Senhor quer que você olhe. Seja focado e sensível à voz do Senhor, porque Ele vai te direcionar para a herança que Ele te prometeu. Que Deus te abençoe e possa te conceder um dia muito abençoado em nome de Jesus. E se você gostou dessa mensagem, eu queria te pedir uma gentileza, que você estivesse então se inscrevendo nesse canal e também apertando o sininho ali para que você possa, a partir disso, receber todas as novas publicações que a gente vai estar disponibilizando para você. Essa palavra tem um objetivo muito claro de edificar o teu coração. Por isso, a partir do momento que você se identificar com ela, se possível, compartilhe com outras pessoas para que a palavra do Senhor chegue a mais corações. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.